Olá pessoal, mais uma vez, obrigado por nos receber na sua companhia, em sua casa, onde você estiver assistindo a este vídeo. Nós estamos na série Aliviando os Fardos da Vida e o estudo de hoje é o fardo da aflição. Ou seja, enfrentando as horas difíceis da vida. Nós estamos no Salmo 23, no versículo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Existem dois significados para vale. Primeiro, o sentido literal. Significa as partes baixas da terra. É uma depressão no solo. O segundo é um sentido figurado. Significa lugar de amargura, de lágrima, de desterro. É o mundo dos sofrimentos, é nesse lugar que vive a humanidade. Mas dependendo do contexto também pode significar, numa possível tradução, trevas profundas, lugar de escuridão densa. Deus é sempre conhecido na Bíblia como Deus dos montes, aquele Deus que revela os mandamentos no monte. Jesus transfigura no monte. Comumente é fácil associar Deus aos montes, mas dificilmente se associa Deus a vales. E esse salmo, ele já entra assim nessa aparente contradição da crença judaica. É interessante que neste ponto do Salmo 23, o Salmo dá uma guinada. Até aqui a ovelha fala do pastor, mas daqui adiante ela vai falar ao pastor. Você percebe essa mudança pelos pronomes, eu e tu, não é? E isso é uma conversa, é um diálogo que o salmista empreende com Deus. O salmo em si já é um símbolo da nossa própria vida, que apesar de rodeado de belezas, de mesas preparadas, cálices transbordantes, pastos verdejantes, águas tranquilas, nós teremos sim os nossos vales. Vales, conforme aqui descrito no Salmo 23, vale de sombra de morte. A verdade é que apesar de o Senhor ser o nosso pastor, Ele não nos isenta de passar por vales. E os vales comumente está ligado a dificuldades da vida. É comum você ouvir pessoas falando: olha, eu estou passando por um vale. E quando fala isso, você já entende que ela está vivendo um tempo muito difícil da vida. As crises da vida, gente, ela nos apavora. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, num mundo hostil e que sempre está reservando para nós surpresas desagradáveis. A questão é: como é que eu posso suportar esse sofrimento? Como eu posso encontrar paz nas horas difíceis? E é por não ter essa resposta para perguntas como essa, que muitos vão se curvando diante desse fardo difícil, diante das tragédias da vida. Uma das bênçãos de ter o nosso Senhor como nosso pastor é que Ele nos garante que Ele não vai nos deixar passar por essas crises, por esses momentos difíceis sozinhos. Ele estará conosco, Ele nos ajudará nessas horas. Existem sentimentos variados no nosso coração quando nós atravessamos esses vales. Eu não sei exatamente qual é o sentimento que está no teu coração neste momento, mas comumente a gente tem o sentimento de abandono. Primeiro aí nós temos esse sentimento de abandono, esse sentimento de solidão. Geralmente nos momentos de vales nós nos sentimos sozinhos. Parece que Deus e todos nos deixaram. Nesses momentos se fortalecem as cadeias do isolamento, da depressão, do vazio, e a tristeza toma conta da vida. A tristeza toma conta da alma porque nos sentimos impotentes e abandonados. Outro sentimento é o sentimento de pavor, sentimento de medo. O medo ele pode ser causado por uma situação real ou imaginária, lógico. O certo é que, seja real ou imaginário, o medo ele rouba, ele drena toda a nossa energia, toda a nossa segurança.
E ele nos lança num mar de pavor, num mar de desespero. Ele pode causar estresse, ansiedade, sensação de luta ou fuga. Luta para enfrentar a situação e fuga para ficar longe delas. E comumente nós optamos mais pela fuga. Uma pessoa sozinha, você sabe, ela tende a ter mais medo do que uma pessoa acompanhada. É por isso que aqui, nesse salmo, a grande promessa desse salmo aqui é a presença do sumo pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pastor é essa companhia, mesmo nos momentos difíceis. É na oração, gente, que nós encontramos coragem para enfrentar os vales da vida. E um terceiro sentimento é o sentimento de derrota, de frustração. No vale, a derrota ela parece sempre presente. Nós sentimos como que a vitória nunca fosse possível. As coisas simples se tornam difíceis, nós perdemos os sonhos, perdemos o desejo de lutar, o propósito para viver, porque o que nós projetamos não deu certo, aquele sentimento de fracasso. Existe um fator que poucos conhecem, mas que faz toda a diferença nessa hora da vida. Em todas as áreas, seja na nossa vida profissional, sentimental, financeira ou emocional. E esse fator é a presença de Deus. Davi sabia muito bem disso. Por isso, quando Davi assumiu o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que ele fez ao assumir o governo da nação foi a preocupação em buscar a presença de Deus. Seu primeiro decreto real foi: vamos buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia sido perdida numa guerra e no governo de Saul estava ausente a Arca. E a primeira decisão dele foi: vamos buscar a Arca. A Arca, ela simbolizava a presença de Deus. Deus é o fator preponderante para uma gestão de qualidade e de sucesso, seja na área política, seja administrativa, seja familiar, pessoal ou mesmo profissional. Os vales da sombra da morte existem e podem ser talvez a sua realidade nesse momento. Tem uma história na Bíblia que a Assíria foi derrotada por Israel. Alguém chegou a Ben-Hadad e disse: olha, rei, vocês perderam a guerra porque lutaram no lugar errado. O Deus de Israel é um Deus de montes, não é um Deus de vales. Chame ele para o vale, chame Israel para o vale e vocês vão ter vitória sobre Israel. E assim, um ano depois, lá estava a Síria, no novo combate contra Israel. Perdeu novamente. Porque Deus é Deus, tanto de monte quanto de vales. É fácil às vezes associar a presença de Deus no monte. Quando tudo está indo bem, tudo está dando certo, as coisas estão acontecendo tudo normalmente, é difícil perceber a presença de Deus no vale. Quando todos os nossos projetos parecem ter se estragado e nós não conseguimos obter sucesso, nós não conseguimos alcançar os objetivos, mergulhamos em crises, em problemas. É difícil perceber a presença de Deus nesse momento. Mas, olha, não importa. Deus é Deus tanto de monte quanto de vale. Ele está presente na sua vida, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja. E uma coisa importante é que você apenas precisa ficar firme, porque vales, eles existem, mas eles passam. Vale, o salmista diz, ainda que eu ande. Há uma versão que diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Eu gosto dessa versão porque mostra que vale é sempre uma passagem, não é o nosso destino. Minha oração por você é que você suporte firme esse tempo de vale. Ele vai passar e do outro lado você cantará o hino da vitória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E olha, compartilhe com seu grupo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua célula esse estudo, conversem sobre ele. Deus irá falar mais ainda ao seu coração. E se Deus tem falado ao seu coração, como sempre digo, 3 coisas faça. Primeiro, celebre. Segundo, obedeça. E terceiro, compartilhe.
saiba que valerá a pena e Deus irá te dar a vitória. Pense nisso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.